Olá, Poços de Caldas e região, estamos chegando com Poços Agora, notícia em cima da hora, edição especial de sábado. E todo sábado a gente recebe um entrevistado especial, dessa vez pela primeira vez aqui nos estúdios do nosso programa. Recebo com muita alegria, com muito carinho. Eu que já o conheço, já tem um tempo. Ele não é Poços Caldense, é paulistano, mas se tornou Poços Caldense de coração. Adoro falar isso. Ele é publicitário, fotógrafo, artista visual e psicólogo. Olha, estudante, mas já está assim, já está com o pé lá na profissão. Gosto muito dos conteúdos que ele publica nas redes sociais. Com vocês aqui, Alexandre de Sena, com 2 N's. Nome artístico mesmo, hein, Lê? O Sena é da família mesmo? É quase, é próximo. É? Isso. Ludmila, é um prazer estar aqui com vocês no programa Poços Agora. Pela primeira vez eu estou participando contigo, né? Já tive o prazer de estar na TV também em outros reportagens, programas. Né? E agora com um projeto novo, trabalhando o psicologias.xyz. Eu me tornei um estudante de psicologia agora no 2º tempo de vida. Isso é muito bom. Oficialmente eu já entrei no 2º tempo aí de jogo. E isso faz a gente ter outros ideais, vamos dizer assim, né? Procurar um amadurecimento, o autoconhecimento, e por isso que eu decidi estar me aprofundando aí nesse universo da psicologia. É claro que antes eu já tenho uma vivência grande enquanto profissional da área de comunicação, da publicidade, e também enquanto artista, desenvolvendo esses temas da sociedade, do comportamento, questões de saúde mental. Então, esse é o novo projeto aqui que eu vim. E é tão legal você falar isso, porque as pessoas de casa, a gente que trabalha com isso todos os dias, né? As pessoas não têm noção de quão é difícil fazer, né, Lê? As pessoas acham que vê um negocinho pronto lá e falam, fácil de fazer, né? Mas vai fazer. Às vezes as pessoas criticam muito o trabalho da gente, né? Coloca a gente à prova, né? O tempo todo, né? Mas eu jamais faço isso com profissões de outras. Eu respeito muito. Tem algumas profissões que eu não teria nenhuma vocação. Eu sou de humanas e a gente está falando aqui sobre publicidade. Você é publicitário. Eu falei, você vai ser publicitário até morrer, né? Você começou lá em São Paulo, logo, né, já novinho. Sim, vim para Poços de Caldas, mas eu já trabalhava. Eu tinha uma agência de publicidade lá em São Paulo. Isso nos anos 2000, né? Me formei muito novo, com 21 anos. Já fiz pós-graduação na sequência, trabalhava em departamentos de marketing, já fazia estágio, depois eu fui efetivado, depois que eu me formei em empresas grandes. E a partir daí, dessa vivência em São Paulo, como eu te falei antes, eu tinha um estilo de vida muito insalubre, né? Um estilo de vida que me fazia mal, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente. A gente brinca, mas é meio vida louca mesmo, né? Vida louca, é trânsito, né? Poluição, é violência. Então, assim, aquela cidade é uma cidade insalubre, que, claro, oferece todas as oportunidades, né? Também as questões ali de cultura, de lazer, que você tem uma ampla oferta em capitais como essa. Mas, em contrapartida, aquele estilo de vida me fazia mal. E logo, jovem, eu comecei a perceber que eu estava sofrendo, né, no trabalho. E com 22 anos, eu tive uma questão ali, assim, forte, que me diagnosticaram. Na época nem existia a palavra, né? Eles me diagnosticaram como estresse agudo. Estava passando por um estresse agudo, e que hoje é muito amplamente falado, que é chamado de burnout. Então, eu tive essa questão na empresa, e isso me fez pedir um afastamento. Eu tinha um cargo já muito jovem, eu já tinha um cargo alto de executivo júnior na empresa, já tinha toda uma carreira ali traçada. Eu falei, olha, se eu ficar aqui, eu não chego com 40 anos de vida saudável. Isso me fez afastar, pedir afastamento, sair sem nada daquela empresa. Fui buscar uma outra alternativa, abrir uma agência de publicidade, como São Paulo, esse campo fértil, né, de oportunidades. Consegui montar uma agência de publicidade do nada, consegui clientes. E essa agência foi a que me deu também a oportunidade de estar vindo para Poços, porque aí, quando instalaram a banda larga em meados de 2004, 2005, aqui em Poços de Caldas, que era aquela internet a cabo, eu pude me mudar para cá.
Por quê? Porque eu já namorava a minha esposa é Que é daqui, poço-caldense. Sim. Então eu já estava há 4 anos em um relacionamento, indo e vindo, né, se ver somente no final de semana. E nesse período, em 2005, então, me instalo em Poços de Caldas, atendendo os meus clientes de São Paulo, que eram empresas médias, empresas... E qual foi o momento que você falou assim, acho que eu vou parar, vou seguir outro caminho? Então, foi naturalmente acontecendo. Por quê? Eu trabalhei alguns anos, creio que uns 5 anos, nessa batida, atendendo o pessoal de São Paulo. Tentei também montar uma agência de publicidade aqui em Poços. Eu vi que o mercado era muito limitado. Muito restrito, né? Muito restrito. Comecei a atender alguns clientes da área política. Então, comecei a fazer campanhas, projetar candidatos. E isso eu me envolvo aqui em Poços de Caldas, mais especificamente no marketing político. Uhum. E, ao mesmo tempo, atendendo alguns clientes de São Paulo. Mas aí veio a mudança de vida. Meu primeiro filho, o Gabriel, nasceu. E também foi uma nova fase na vida, porque a minha esposa sempre trabalhou muito, ela é dentista. E com uns 4 meses de idade, ela falou, olha, eu não preciso voltar a trabalhar, porque ela estava sentindo um certo mal-estar. Aquele tipo de estresse, de uma depressão pós-parto. Não é bem uma depressão, mas é algo semelhante. Eu falei, olha, vai trabalhar, que eu fico cuidando do meu filho, né, do nosso filho. Eu fico cuidando do Gabriel, fica tranquilo, a gente faz toda a logística de mamadeira, mas eu fico aqui. E nesse tempo, eu começo a perder, porque como você não está em São Paulo, você começa a perder a prospecção de novos clientes, né? Então, você vai perdendo um aqui, outro ali, não vai repondo. Isso me fez ir assim, diminuindo a carreira enquanto publicitário, continuando a trabalhar aqui ainda enquanto especialista em marketing político. Em 2011, em 2011 para 2012, eu virei assessor do prefeito municipal de Poços de Caldas, fazendo justamente rede social, fotografia, e ali eu tive um pouco contato com o primeiro início com a fotografia, produzindo conteúdo. É recente então, né? É recente. E assim, era uma transição ainda de Orkut para Facebook, era tudo muito novo, né? As pessoas não tinham Facebook, né? Poucas pessoas também tinham acesso à internet, estava naquela transição ainda, né, da internet que era cara para essa internet que ficou mais livre, né, a questão financeira. Mais acessível. Mais acessível. E a partir daí, então, eu começo a fotografar por conta desse trabalho que eu tinha enquanto assessor de imagem do prefeito, né, de redes sociais. E aí eu não parei mais. Então, começou com a fotografia. Em 2012, esse prefeito perde a eleição e eu perco o trabalho. Entra um novo grupo político e você sabe como que é, você fica sem trabalho. Entra uma outra equipe, né? Uma outra equipe. E isso me causou uma certa angústia. Eu já estava com uns 30 e poucos anos, em casa, tinha aquela vida muito agitada, e me causou uma certa angústia. E eu falei, olha, eu vou sair, peguei a câmera, vou sair aqui para a cidade e começar a fazer algumas fotos. Na cidade mesmo, como se fossem esses cartões postais, ponto turístico. E a partir dessas fotos eu fui conhecendo outros fotógrafos na rede social, montando grupos de fotografia ali, e começamos a montar grupos de reais mesmo, de saída fotográfica. Comecei a conhecer outros fotógrafos, marcar saídas para fotografar. Na época eu lembro que era o Natal Encantado, fotografar à noite a decoração natalina, depois para fotografar o mercado municipal, depois para fotografar... Que era uma terapia, né? Não deixa de ser uma terapia que eu particularmente gosto muito de fotografar também. Amo. Através das fotos a gente consegue falar muitas coisas, né? Mostrar muitas coisas. E foi daí que eu te conheci mesmo, por esse trabalho. E daí vem surgindo outras coisas, né, Lê? Então, esse foi um trabalho precursor, que eu não dei continuidade. Eu trabalhei uns 5 anos, mais ou menos, com esse projeto que chamava Imagens de Poços. Esse projeto, ele alastrou para toda a região, entraram mais 10 cidades, então, tinham imagens de Andrades, ainda tem, imagem de Caldas, imagem de Botelhos, até aqui para o estado de São Paulo, de Caconde. Esse projeto se alastrou com milhares de pessoas participando na rede social, publicando suas fotos. Só que eu vi que
não Tava era só faltando. isso para mim, né? Não era só isso, aquilo era talvez o início de uma caminhada, e eu percebi que realmente a fotografia, né, no caso, era terapêutica, porque me fez bem, me tirou daquela angústia e me fez ir para um outro lado, repensar minha vida, né, ir para novos caminhos. E a partir daí, eu me descobri, então, enquanto artista visual. Me falaram, olha, Alexandre, você não é um fotógrafo só, você é um artista. Você trata de outras questões, porque você fez algumas séries fotográficas ali, que traziam conteúdos que podem ser analisados de outra forma, né? Esteticamente, artisticamente. E como você disse, esses conteúdos, às vezes, são conteúdos inconscientes, a gente não sabe por quê. A gente fez aquela imagem, né? Está mostrando aquela imagem. Tem imagens que eu só fui entender depois de muitos anos, 5 anos. E outras que eu não entendo até hoje, né? Porque são conteúdos ali totalmente inconscientes, e agora, com a psicologia, a gente começa a entender. Tenta buscar algumas explicações plausíveis, né? Mas mesmo assim, a nossa mente é uma incógnita. É uma incógnita, né? E isso faz a gente também olhar para nós enquanto uma questão de se autoconhecer, né? Então, a partir da fotografia, eu vou para a arte. E a arte também eu descubro que é mais potente ainda do que só a fotografia, né? Ela te dá outras... Você pode trabalhar com pintura, você pode trabalhar com colagem, você pode trabalhar... Eu falo que a arte salva, como o esporte salva. Exatamente. Eu tenho essa premissa que a arte... Se não fosse a arte, o que seria da gente durante a pandemia? Vamos falar arte e cultura, de né? uma forma no geral. Esporte. Então, eu acho que, assim... Em termos de políticas públicas, a gente precisa incentivar... A gente tem que avançar muito. Tem que avançar muito, sabe? Nessas duas áreas, a gente está vendo o que está acontecendo hoje, né? Esse caos nas escolas, esse caos na nossa sociedade. É um ponto que a gente não queria, enquanto sociedade, enquanto coletividade, ter chegado. E a gente não sabe o que vai ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, que todos nós, não só os políticos, né, mas todos nós somos agentes de mudança. Nós somos responsáveis, né, por tudo, né? Somos responsáveis por tudo que a gente está falando aqui, transmitindo para você de casa. Bom, nós vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai continuar a nossa conversa com Alexandre de Sena, para a gente falar um pouquinho desse projeto novo. Ele que é estudante de psicologia e é um estudante diferenciado, um profissional diferenciado, com certeza. Já está chegando nas redes sociais e daqui a pouquinho já está no mercado aí, não é mesmo? Mostrando para que veio. Não saia daí, eu volto já já. Por um momento você fala, eu também queria viver aqui, eu também queria morar aqui, eu também queria ter essa tranquilidade. Sem contar os lugares, né, que a gente viu, os lugares que a gente viveu. Eu vi em Caldas lugares que eu jamais vou esquecer. As pessoas que moram em Caldas têm algo que é difícil se encontrar por aí. Eu tenho que confessar, Caldas me conquistou.
Estamos de volta com o programa Postos Agora, notícia em cima da hora, edição especial de sábado. Você pode acompanhar esse programa sempre aos sábados, às 2h30 da tarde, depois em horários alternativos e também você encontra no YouTube. E hoje a gente recebe Alexandre de Sena. Alexandre que já foi publicitário no passado, ele que é fotógrafo, artista visual e agora está estudando psicologia e aproveitando essa questão que a gente estava falando de publicitário, essa bagagem toda que você trouxe para o marketing digital. Hoje você consegue produzir bastante conteúdos, mas antes da gente falar sobre isso, vamos falar de alguns concursos que você participou como fotógrafo, importantes, que você conseguiu trazer alguns prêmios para Poços e em Poços também você participou, né? Sim, eu comecei minha carreira aqui em Poços de Caldas, como eu já expliquei para vocês. Em 2017, eu me inscrevi em um festival de fotografia, que é o festival mais importante que tem no Brasil hoje, que é o Festival de Tiradentes. O nome dele é Foto em Pauta. E enviei sem nenhuma pretensão, porque sabia que ali estavam os artistas, os fotógrafos mais importantes do país, mas enviei. Fiz um trabalho, uma série fotográfica, em que eu saí e fotografei os hotéis antigos daqui da cidade. Fotografei parte interna, parte externa e fiz um ensaio assim denso com fotografias preto e branco e enviei. Para minha surpresa, recebo um e-mail falando que eu fui selecionado. Eu falei, nossa, eu não acredito nisso, assim, o que aconteceu, né? E não estava entendendo a dimensão da coisa. Quando eu vou lá para Tiradentes expor, eu vejo quem está do meu lado, quais são os outros fotógrafos ali, começo a saber quem que são, porque eu caí de paraquedas, literalmente, naquilo. Eu falei, nossa, tem os fotógrafos mais importantes da fotografia autoral, que é a fotografia... Já desmerecendo o teu trabalho, né, Lê? A gente tem essa mania, exatamente, né? A gente não acredita em nós, em nosso potencial, né? Então eu fui assim, meio incrédulo. E quando eu vi, eu falei, caramba, mas será que é isso mesmo? Peraí, deixa eu jogar uma água na cara, deixa eu acordar, porque eu não estou acreditando. E a partir daí, minha carreira começou. Então, de 2017 até 2023, eu já fui selecionado 3 vezes nesse festival. Isso que eu comecei a fotografar artisticamente em 2015, que foi o primeiro trabalho que eu fiz aqui em Poços de Caldas, que era do Caiapós, do São José, ali especificamente do bairro São José. Fotografei todos os preparativos, a gente fez uma campanha tentando alavancar, né, a percepção, na verdade, que era uma ideia que a população tinha e também desmerecia esse trabalho, esse folclore do pessoal do São José, né, essa tradição que é centenária, na verdade. E nós fizemos uma exposição no museu, aqui na frente da TV, no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas. E aí conseguimos levar o prefeito, o secretário de Cultura, toda a imprensa e aquele pessoal lá do São José. Então isso para eles trouxe uma dignidade. Evidenciou um pouco o trabalho deles, né? E uma cultura que a gente tem que preservar, manifestação cultural, que às vezes a gente que está aqui em Poços não valoriza e quem está lá fora vem para acompanhar. Com certeza. Quando eu fui estudar... Chegando agora, dia 1º de maio, né? Sim. Sempre tem a missa, conga, tem as manifestações culturais e as pessoas daqui de Poços às vezes não acreditam, né, não desvalorizam esse trabalho e a gente tem que ter você e outros profissionais sempre incentivando. Eu mesmo não conhecia a história, né, e eu fotografei exatamente nessa data aí, do começo de maio até o dia 13, fotografei eles, acompanhei, mas em loco, no bairro. Não fotografei aqui no centro, na igreja, fui lá, né, na comunidade. Ver como é que funcionava tudo. E eu percebi assim que eu tenho esse olhar para a comunidade, né? Eu tenho essa ideia de um fazer social, não só fazer para mim, né? Então, quando veio essa oportunidade agora, que eu comecei a estudar, e falei, olha, eu preciso criar conteúdo. Eu não sei o que ainda. Isso que é legal, porque é uma premissa que eu tenho e eu começo a ver sinais. Né? Eu formo, às vezes, uma ideia, você vai pelo caminho, mas você fala, não é bem por esse caminho, eu não sei o que fazer. Tem que ter essa humildade, falar, olha, não sei, e vamos esperar acontecer, ver se vem algum sinal, né, do todo. E numa oportunidade ali em sala de aula, eu estava conversando com uma colega da faculdade, assim, assuntos triviais sobre gato, cachorro. O assunto se deslocou e ela falou, porque eu tenho
alguns refluxos, alguns problemas gastrointestinais. Eu falei, eu já tive isso. E eu me lembrei lá de trás da empresa, quando eu tinha a idade dela ali, uns 20 e poucos anos, 25. Eu me lembrei daquilo e que eu fui em médicos e os médicos falaram, olha, isso é emocional. E eu falei para ela, olha, isso, né, eu já fui em médico, já tive também. Eles falaram que é emocional. Ela falou, mas será? O corpo fala, né? É verdade, porque eu mesmo me tratei, eu era uma pessoa muito estressada e isso desencadeou transtornos de ansiedade. Estava entrando em depressão já em 2012, 13 ali, como eu falei. E se não fosse a fotografia, depois a arte, depois todo esse movimento, a caminhada que eu vou falar logo mais. Se não fosse todo esse movimento que eu fiz, provavelmente eu não estaria aqui agora saudável dando essa entrevista. Dando esse depoimento tão importante, né? Promovendo também, né, eventos, enfim. E aí eu expliquei isso para ela e ela me perguntou, mas como que você fez, Alê? E aquilo, puxa, mas como que eu fiz? Você fez alguma terapia? Eu falei, não fui psicólogo, não fui psiquiatra, não fiz nada. Eu fiz outro movimento. E aquilo eu levei para casa e fiquei me questionando, eu falei, tá aí, essa é a pergunta que eu preciso responder na rede social. Porque eu tenho certeza que eu vou ajudar outras pessoas. Eu não estou fazendo também uma coisa, um trabalho só para mim. Eu estou fazendo um trabalho de uma forma interesse. inconsciente, né? Exatamente, de interesse coletivo, né? Então, quando eu acho que a gente se reposiciona na vida e fala, olha, eu não sei, né? Eu tenho que ter essa humildade. Eu não sei, mas eu estou disposto a trabalhar por nós. Eu acho que isso é o que a nossa sociedade hoje está precisando, né? Porque as pessoas estão voltadas somente para si mesmas. Egoísmo, né? Um culto à sua própria imagem, né? Um culto ao eu. Muito ego, né? Essa noção de coletivo, essa noção de pertencer ao todo, né? Essa noção de alteridade, é muito importante a gente entender que a alteridade, que é o outro é diferente de nós. Nós não temos que buscar só um outro igual a nós, né? E isso a gente vê na rede social, essa formação de bolhas de pertencimento, que as pessoas transitam somente por sua bolha, então só vem um conteúdo específico da sua bolha ali, você só conversa com pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento, as mesmas ideologias, e isso está sendo, assim, muito prejudicial para o desenvolvimento da humanidade como um todo. Estão virando soldadinho, né? Tá todo mundo querendo ser igual a todo mundo, né? Existe... Aí quando alguém fala assim, tem que ser igual a todo mundo, eu falei, não, eu não sou igual a todo mundo, a gente tem que ser a gente tem que ter a nossa essência. E a partir daí você transformar o teu meio que você vive, a sua rua, o seu bairro, eu sempre falo assim. E o diferente é o que se destaca. Às vezes causa uma certa estranheza, mas com certeza é o diferente ali que você tem que tomar, sabe, abrir mais os olhos, prestar mais atenção, observar mais, que com certeza tem algo para nos mostrar, para nos ensinar. E a gente não tem isso, não tem mais paciência, né? Então todo mundo quer logo rápido, que já resolve logo. Lê, nosso tempo está terminando, não deu para falar do teu projeto, mas fala rapidinho. Falei para você que é meia hora, rapidinho, que com certeza vai voltar para a gente falar dessas outras questões de redes sociais, que eu acho tão importante nos dias de hoje. Muita porcaria, né? Me desculpem o pessoal de casa, mas é que a gente abre as redes sociais, né, que aparece no nosso feed sem a gente querer, tanta bobagem, né? As pessoas gastam tanta energia produzindo conteúdo que não leva a nada, irrelevante. E o Lê está aí trazendo umas coisas totalmente diferentes, nos colocando para refletir. Eu acho isso muito bom, eu acompanho você nas redes sociais e falei, nossa, que bacana. E essa questão da psicologia, filosofia também, né? Sim. Eu acho que são parâmetros que a gente tem que mesmo nos colocar no lugar do outro, como você mesmo disse, e colocar mais empatia em tudo que a gente faz e sempre colocar com amor, né? Se não tiver amor, não adianta. Eu sempre falo, se eu estou aqui é porque eu faço por amor. E eu não me vejo fazendo outra coisa. É engraçado, Ludmila, porque essa noção de amor, esse conceito de amor, ele é muito amplo, né? E as pessoas às vezes entendem de maneira Elas equivocada. entendem muito pequena, né? Então, quando você fala de amor, é uma coisa muito que vai além do que você está falando, sabe? Quando falamos em religiões e quando nós começamos a entender a fundo as filosofias orientais, o próprio cristianismo, enfim, o cerne de todas as religiões, não só
os dogmas ali, né, as questões de poder que envolvem a religião, mas entendendo esses conceitos também da própria filosofia, nós começamos a entender que nós fazemos parte de uma engrenagem, né? Então nós estamos aqui, na verdade, para servir a esse todo. E se a gente só quer se servir, não, tem que, né? Esse é um movimento errado que provoca todo tipo de problema emocional, todo tipo de problema psicológico. Eu sempre falo, né? As redes sociais, elas foram criadas para entreter o ser humano, mas a gente vê isso, é o contrário, né? A gente vê muita briga, né? Discussão, separa, né? Hoje em dia a nação está separada, né? Dividiu a nação por conta de política e às vezes a gente vê um conteúdo importante, a pessoa não dá um cliquezinho, um curte ali, uma curtida faz tanta diferença para aquela pessoa que está produzindo um conteúdo importante, inteligente, relevante. Mas o porquê? Por conta da inveja. A pessoa não quer ver a outra ter o sucesso. Infelizmente, é o que acontece com o ser humano. O outro não quer ver o melhor. Ninguém quer ver a gente melhor que ninguém. Quer ver ou aqui ou mais embaixo. Enquanto as pessoas tiverem esse conceito, a gente não caminha. Por que o mundo está desse jeito? Eu falo que o mundo está de cabeça para baixo justamente por causa disso. Por conta do poder, a busca pelo poder. Aí ficam falando de amor, se tivesse amor, nada disso estaria acontecendo. E a gente está se destruindo, um destruindo o outro. Consegui resumir? Conseguiu resumir, Lud. É tão difícil falar sobre isso, né? Eu acho que há tempo ainda, né? A mudança começa em nós mesmos, né? Todo mundo fala, então é verdade. Começamos a agir no mundo, né? E agir dessa maneira. Então, qual foi o meu processo ali, o processo que eu utilizei, que eu estou fazendo esse composto, vamos dizer assim, na rede social? Foi a filosofia, o estudo da filosofia, as leituras diversas, a caminhada, eu comecei a fazer caminhadas longas. Mas vai voltar para falar sobre isso? Sim. Com certeza. E a arte, e a fotografia. Caminhando junto, aí, tá vendo? 4 pilares importantes na sua vida. Foi o meu processo. Que fizeram que você mudasse o seu caminho, o seu percurso. Exatamente. E com certeza vai chegar com muito êxito e vai voltar aqui para dar esse depoimento. Eu acho tão importante, porque eu falo assim, às vezes as pessoas me perguntam, mas o que eu vou falar no programa? Eu falo, a gente deixa fluir. Eu deixo sempre fluir e deixo sempre o entrevistado me levar, me conduzir, porque eu acho que isso que é o bacana de tudo isso. Legal, a gente fica apreensivo, né? Nós vamos falar 30 minutos. Não, é para você ver, passou e deixamos de falar muita coisa. Eu teria muito mais coisas a falar. Mas vai voltar, com certeza. Obrigado pelo convite, foi um grande prazer estar aqui falando com vocês. Com certeza eu quero voltar e estar falando sobre outros assuntos também pertinentes ali para o nosso bem-estar, para o nosso desenvolvimento, até atingir, talvez, quem sabe, nas redes sociais. O pessoal te encontra como? Eu estou no Instagram como psicologias.xyz. Por quê? Rapidinho. Por que essa? Na verdade, não inclui só psicologia, né? Eu também estou falando sobre sociologia, sobre filosofia, sobre arte, sobre religião. Engloba tudo, né? É tão importante isso. Gente, curtam lá, sigam o perfil dele. São conteúdos tão importantes. Tem dia que às vezes eu estou meio agitada e passa lá e eu falo, deixa eu ver o que a Lê está falando. Eu gosto muito dos teus conteúdos. Obrigado pela sua audiência. Viu? E com certeza, assim, conversando com ele, traz uma tranquilidade. Você passa uma tranquilidade muito legal pra gente. É bom isso, legal. Vai ser um bom profissional, viu? Obrigado. Já falaram, assim, quando eu decidi estudar psicologia... Eu já sou agitada, a pessoa começa a falar, já vou catando a bolsinha. Eu decidi estudar psicologia porque uma amiga falou, olha, tudo que você me fala, meu psicólogo me fala. Você se conhece? Eu falei, não, nem sei quem é seu psicólogo. Tá você deveria estudar psicologia. E aí que eu falei, tá bom, vou estudar. E está no caminho certo. Olha, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Gostei muito de conversar. Conhecer um pouquinho mais, né, sobre você, porque a gente conhecia o Alê de fotógrafo, de fazer matérias, tudo, mas agora tem esse outro lado teu que está chegando e com certeza sucesso! Obrigado, Lud. Tá? Obrigado. E pode contar conosco, qualquer projeto que você tiver. Agora tem uma viagem que não deu para a gente falar, mas com certeza vou falar em outras oportunidades, sabe? Você vai gravar um vídeo, vai mandar para a gente e a gente vai colocar aqui na nossa programação, tá bom? O pessoal da Faculdade Anhanguera, queria mandar um grande beijo para vocês, curso de Psicologia, para a Andriele, tá bom? Beijão. Então, muito obrigada mais uma vez. Volte sempre.
Obrigado. E que você tenha muito sucesso e muito êxito daqui para frente, como você já está tendo, viu? Obrigado, Lud. Foi um grande Bom prazer. final de semana para você e para toda a sua Igualmente, família. vamos ter um feriado agora, né? Gente, muito obrigada pela audiência. O nosso programa, você já sabe, todos os sábados às 2h30 da tarde, depois em horários alternativos, também fica no nosso YouTube. E antes do Telefatos tem a TV ADFIP, sempre com programas inéditos. E na segunda-feira eu vou conversar com o secretário de Turismo, Israel de Souza. Viu? Um beijo para vocês e um ótimo feriado e a gente se vê. Tchau!